Bem-vindo ao ECO. O futuro governo, liderado por Luís Montenegro, vai ou não precisar de um orçamento retificativo? E como será a Assembleia da República com um grupo parlamentar de quase 50 deputados do Chega? Para responder a estas perguntas, temos connosco o presidente da UTAU, Rui Baleiras. Como está? É um prazer Obrigado. estar aqui. Antes de mais, pergunto-lhe: há ou não necessidade de um orçamento retificativo? Eh, Vamos lá ver, essa pergunta, naturalmente depende da, dimensão financeira das novas medidas de política que o futuro governo queira, introduzir, das possibilidades de as encaixar no orçamento do Estado, que temos em vigor. Uhum. Fazendo uso, enfim, das regras de flexibilidade, que ele permite sem ir à Assembleia da República para ser alterado. Portanto, há margem. Não há necessidade de um orçamento retificativo. Teoricamente, digamos, e da forma abstrata como coloca a pergunta, não é necessário. Agora, melhor dizendo, pode não ser necessário. Ser ou não ser é como lhe digo, depende do casamento entre a ambição financeira das novas medidas de política e a capacidade de as financiar, recorrendo, digamos, às possibilidades de alteração do orçamento em vigor da competências que sejam da competência exclusiva do governo. O que eu lhe posso adiantar mais é se eu acho plausível que seja apresentado uma alteração ao orçamento. E aí eu diria que não, como observador externo, embora interessado, obviamente, na matéria por razões profissionais, eu diria que não. Ahm, Agora, primeiro, Mesmo tendo em conta aquelas medidas, que eventualmente o novo governo poderá querer implementar, como o subsídio para os polícias, o plano de emergência para a saúde ou o descongelamento das carreiras dos professores, hum, mesmo acomodando essas despesas. vamos lá ver, essas despesas eu não sei quanto equivalem, e também não sei se quem será governo tem já bem quantificado o impacto em 2024 e nos anos seguintes dessas medidas. Portanto, essa é uma primeira peça que deve ser feita. Agora, mas deixe-me explicar Sim. as razões pelas quais eu acho que não será provável a apresentação de uma correção parlamentar ao orçamento em vigor, porque isso, enfim, permite-me ser mais objetivo. Uhum. Bom, em primeiro lugar, só uma correção técnica. Orçamento retificativo é uma linguagem do senso comum, mas não é correta. A lei de enquadramento orçamental designa por proposta de lei de revisão orçamental ao documento Uhum. legislativo por iniciativa do governo que visa alterar no Parlamento a lei do Orçamento de Estado em vigor. Uhum. Ehm, Mas estava a dizer que não é provável nem não é plausível. plausível, não é plausível. Porquê? Basicamente, por 4 razões de cálculo ah, político por parte de quem será governo. E aqui eu tenho de fazer uma chamada de atenção para os nossos leitores e ouvintes, que é, estamos a gravar num momento em que não conhecemos os votos da imigração e é preciso respeitar os votos dos nossos imigrantes e, portanto, aquilo que eu vou dizer assenta na seguinte hipótese de trabalho, que é de que teremos na Assembleia da República um governo suportado pelos votos dos deputados do PSD e do CDS, eh, com uma posição contra de todos os partidos à esquerda e ambiguidade na posição do Chega, do grupo parlamentar do Chega. E, portanto, repare, a minha primeira. Portanto, os 4 argumentos de análise política de custo-benefício são os seguintes. Primeiro, eu julgo que há um custo esperado de conflito parlamentar precoce sobre um pacote de medidas de política caso o governo avance com essa proposta de
revisão parlamentar do Orçamento do Estado. É sabido que eu sou muito crítico do processo legislativo orçamental que temos em Portugal, porque mistura alhos com bugalhos, isto é, mistura medidas de política com as traves mestras contabilísticas do Orçamento do Estado, quando a lei do Orçamento se deveria limitar apenas a esta segunda parte. E porque é, digamos, na prática, a lei do Orçamento do Estado é a lei-mãe das medidas de política em Portugal, é por isso que o processo é muito conflituoso e, sobretudo, neste contexto novo político-partidário que vamos viver. E, portanto, se o Governo avançar com uma proposta dessas agora nas próximas semanas, enfim, abril, princípio de maio, seria inevitável o primeiro grande confronto político com as outras bancadas parlamentares e a antecipação para junho do risco de chumbo da proposta de lei, ao invés de adiar esse risco até novembro, que é a época da votação do Orçamento do Estado para 2025. Eu acho que, mas estou aqui a fazer análise política independente, acho que o PSD e o CDS terão a vantagem em adiar o tira-teimas com o Chega e o PS para novembro, a fim de tentarem ganhar cota de popularidade até esse momento, executando o que for possível de medidas simpáticas para partes do eleitorado, envolvendo ou não encargos financeiros. A segunda razão pela qual eu acho implausível uma alteração parlamentar ao orçamento em vigor é o tempo demasiado reduzido que o futuro governo terá para beneficiar de uma nova lei orçamental, não é? Porque, enfim, se todas as etapas no processo de construção da proposta de orçamento de Estado e de discussão, negociação e votação no Parlamento decorrerem excepcionalmente bem, muito depressa, bom, mesmo assim, uma nova lei de Orçamento de Estado para 24 só conseguirá entrar em vigor no mês de agosto, que é um mês de férias, para a economia, para os agentes, para os políticos e, portanto, exceto turismo. Exceto o turismo, mas enfim, eles, desde que nós não carreguemos muito nos impostos sobre os turistas, não serão afetados pela medida. E repare, se essa lei, como é plausível, tiver medidas de política, que é a infeliz tradição portuguesa, poderá ainda ser necessário gastar, depois de entrada em vigor da lei, um par de meses a regulamentar essas medidas, fazer o desenho fino das medidas e operacionalizá-las com os serviços. O que significa que, portanto, na prática, haverá 3 ou 4 meses, na melhor das hipóteses, de setembro a dezembro, para aplicar as medidas. E eu não sei se esse tempo será suficiente para dar dividendos reputacionais ao Governo na discussão do Orçamento de Estado para 2025, a ponto de poder ir de peito feito, não receando o chumbo e depois a eventual dissolução do Parlamento. A terceira razão de implausibilidade é a de que as traves mestras contabilísticas do orçamento em vigor têm flexibilidade suficiente para acomodar, para suportar uma troca de prioridades políticas. Está a ver? Portanto, nós temos um orçamento em vigor, bastante, enfim, e o teto de despesa tem crescido imenso nos últimos anos, mas nunca se gasta 100% do que foi aprovado, não é? Pronto. Nós temos um teto global de despesa efetiva em contabilidade pública que é na casa dos 124,4 mil milhões de euros contra 102,6 que nós tínhamos no Orçamento do Estado por duodécimos para 2022, que é talvez a situação que nós possamos comparar quando também tivemos, digamos, um orçamento que entrou em vigor a meio do ano. Portanto, esta restrição restrição orçamental em 2024 tem mais flexibilidade para acomodar o financiamento de novas medidas, novas prioridades de despesa, quanto mais não seja
porque um ano nunca encerra com taxa de execução a 100%, pelo que tudo o resto igual, o ano de 2024 fecharia com mais milhões de euros por executar do que qualquer ano anterior. E depois há uma série de argumentos técnicos, enfim, que eu não tenho agora aqui tempo para expender, que explicam que as alterações contabilísticas que o Governo pode promover sem a ação legislativa do Parlamento também contribuem para aumentar a capacidade de encaixar novas prioridades de despesa neste volume total de despesa que está aprovado. Via decretos-leis, ao fim e ao cabo, Sim, sem prejudicar a norma travão, não é? sem prejudicar. Bom, e de qualquer maneira, a norma travão não se aplica a iniciativas legislativas do Governo, só a iniciativas legislativas propostas por outras partes. Mas o Governo pode transferir dotações de despesa dentro de um mesmo programa orçamental, que basicamente corresponde a um Ministério. Posso passar verba de subsídios ou transferências para despesas com pessoal, para reforçar despesas com pessoal, enfim. Se as minhas medidas tiverem maior incidência aí, posso também aumentar o teto global de despesa em programas orçamentais, incorporando os saldos de gerência do ano 2023, que de maneira geral vão ser positivos, não é? E portanto há folga orçamental, que noutros anos, sim, mas isto tem uma consequência, que se nós vamos incorporar saldos positivos do ano anterior, vamos ter menos dinheiro para amortizar a dívida pública antecipadamente. Portanto, é também uma escolha política ao cuidado do próximo governo. E é possível também aumentar a despesa orçamentada se entrarem mais receitas próprias do que aquelas que estão previstas inicialmente no Orçamento de Estado individual. Portanto, esta panóplia de instrumentos dá uma flexibilidade suficiente para dizer que, enfim, o que o Governo tem aqui é um problema. Receitas próprias refere-se ao... Receitas próprias, olha, taxas, as famosas taxas e taxinhas, licença, tudo o que não é imposto. Está a ver? Pronto. Portanto, depois há aqui outra questão, não é? Tudo depende da calibragem das medidas, do desenho concreto das mesmas, da plurianualidade que o Governo escolher para as implementar. Em suma, é um problema de escolhas políticas. A verdade é que não se pode ter tudo e há uma restrição, no fim do dia, orçamental para respeitar. E, finalmente, há o argumento das novas regras orçamentais europeias. Exato. Queria-lhe colocar a questão sobre o programa de estabilidade que terá de ser entregue até o final de abril em Bruxelas ou, eventualmente, pode acabar, não é? Exato. Bom, mas isto só para lhe dizer que esse meu último argumento, apesar de é muito importante, porque a partir de, até 20 de setembro, muito provavelmente o governo português, bem como os outros, terão a obrigação de entregar à Comissão Europeia um novo documento de programação orçamental de médio prazo. Já explicarei no contexto da pergunta que me fiz. E isto é um trabalho novo. E, portanto, eu acho que é neste novo trabalho que a nova equipa das finanças e da economia e os serviços devem empenhar, até porque, tendo uma abrangência de médio prazo, deveria servir de chapéu para fazer o plano orçamental do ano seguinte, 2025, para assegurar coerência e para que as pessoas possam perceber que o orçamento de 2025 é parte de um puzzle maior. Foi com um grande defeito da política económica em Portugal é não ter perspectiva de médio prazo. Então, mas o programa de estabilidade vai acabar? Ora bem, está em fase final de adoção por parte do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia um regulamento que vai alterar o modo de governação económica dentro da União Europeia e prevê o fim dos programas de estabilidade. Portanto, um ano cruzeiro deixa de haver programas de estabilidade e passa a haver um novo documento que se chama o Programa Nacional Orçamental Estrutural de Médio Prazo. Muito bem. Uma expressão enormíssima. Mas que basicamente é um documento
de planeamento de médio prazo, mas com conteúdos diferentes daqueles a que estamos habituados nos programas de estabilidade. E deixa de haver, portanto, os programas de estabilidade. Qual é a dúvida neste momento? É sobre o momento da entrada em vigor deste regulamento. Eu vi a versão de 4 de março, que foi discutida em Coreper, e tem lá duas disposições transitórias importantes. Uma que diz que é revogado o regulamento que estabeleceu os programas de estabilidade. E no dia seguinte à entrada, à aprovação deste novo regulamento. E a segunda é que tem essa cláusula que diz excepcionalmente, em 2024, os tais programas nacionais, orçamentais, estruturais de médio prazo serão apresentados até 20 de setembro, com base em informação que a Comissão Europeia terá de entregar até 3 meses antes aos Estados-membros. Portanto, a dúvida que eu tenho neste momento, e não consegui esclarecer para esta entrevista, é duas. A versão do regulamento, enfim, já foi alterada? Não tenho conhecimento. Segunda, quando é que entra em vigor? Se ainda entrar em Portanto, o vigor... regulamento ainda não foi aprovado pelo Não, Parlamento não. Europeu. Parlamento e Conselho. Conselho. Exatamente. Portanto, há uma probabilidade, que eu acho ténue, de ser dispensada a entrega de programas de estabilidade este ano, que é este ser aprovado até ao final de março. Enfim, e como os Ministérios das Finanças estão envolvidos nesta negociação, enfim, sabem mais do que eu neste momento sobre a probabilidade disso acontecer e, portanto, estão a ajustar o seu trabalho interno, fazer ou não fazer o programa de estabilidade em função dessa expectativa. Mas, enfim, já estamos a menos de 2 semanas dessa data e acho improvável que venha a acontecer. Mas, enfim, se não for em 24, será em 25. E 25, muito bem. Até porque o ainda Ministro das Finanças, Fernando Medina, já disse que está a trabalhar no novo programa de estabilidade para ajudar o futuro governo, portanto é provável que o novo Executivo ainda tenha que entregar efetivamente Sim. o programa de estabilidade até final de abril, o que é um prazo muito curto para Luís Montenegro, se for ele a liderar o governo, Sim, não é? aliás, isto já aconteceu em 2022, não sei se Sim, nossos claro. ouvintes se recordam, que o novo governo tomou posse no princípio dos primeiros dias de abril e o governo anterior entregou na Assembleia da República, com grande surpresa, o programa de estabilidade. E veio a ser defendido por quem o não tinha feito, mas a verdade é que o primeiro-ministro era o mesmo e a bancada que apoiava incondicionalmente os dois governos era a mesma. Hoje a situação é completamente diferente. E a verdade é que, vamos lá ver, desta vez não será possível o programa de estabilidade a ser feito assim, cumprir as formalidades exigidas pelo regulamento europeu, porque uma delas é que o plano tenha medidas de política explicadas e quantificadas para o ano corrente e os 4 anos seguintes. Ora, é evidente que um governo que está de saída, com uma provável mudança ideológica na composição do governo, se vai atravessar colocando medidas de política que sabe que não será ele que as vai executar. E, portanto, se assim for, enfim, é um programa que valerá quando muito pela atualização do cenário macroeconómico medidas... e pela atualização, desculpe, por uma estimativa de execução orçamental em 2024, mas não tem nenhum interesse do ponto de vista do médio prazo, do planeamento do médio prazo das nossas finanças públicas. Muito bem. Portanto, aquelas medidas de política que falamos há pouco, do plano de emergência para a saúde, etc., isso tem que estar de alguma forma plasmado no programa de estabilidade? Deveria, mas eu acho que não vai estar, não é? Porque não é esta maioria política que propôs as medidas e que sabe os detalhes. Muito bem.